Olá, vamos ao nosso estudo dessa semana. Você deve lembrar que durante esse trimestre eu usei muito a figura dessa ilustração do Everest como uma referência ao ponto alto que o livro de Isaías nos coloca, especialmente no tema da salvação. Mas eu queria usar hoje uma outra tela. Essa aqui, ela é uma tela do tema da lição dessa semana e ela tem tudo a ver com o tema que nós sugerimos durante esse trimestre. O desejado de todas as nações. Muito bem. O tema dessa semana, eu sugeri a vocês que ele fosse enquadrado dentro de um esboço ligado a uma frase: a graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Talvez essa frase esteja atrás da tela aqui de transmissão, mas você pode visualizá-la depois no PowerPoint, no PDF que a gente vai publicar. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. A sua abordagem deve estar em torno disso tudo. Agora, pensa num livro extraordinário, no estudo extraordinário, a lição dessa semana. Se você reservasse apenas os 3 livros, os 3 capítulos de Isaías, os 59, os 60 e os 61, como base para a sua abordagem, você não precisaria da lição na sua mão no sábado que vem, entendeu? Meu convite é que você navegue na leitura desses 3 capítulos. Releia de novo 2, 3 vezes, marque os pontos importantes. As letras saltam à vista. Quando você lê a narrativa do capítulo 59, do 60 e do 61, elas saltam à vista. Então, se você quiser trabalhar somente com esses 3 capítulos, sem usar o roteiro da lição, você pode ir nessa direção aqui. Ó. Primeiro, você chama atenção para o verso para memorizar. Ele é um verso assim muito amplo no seu significado, diz que as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Olha que chamado a uma profunda reflexão sobre o que vai acontecer no tempo do fim. Mateus 24, 25 trata desse assunto, e na perspectiva da minha vida pessoal, Provérbios trata desse assunto. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Essa é a trajetória da minha jornada. Contudo, o final da história desse mundo também está descrito, está narrado nas profecias de Mateus 24 e 25, especialmente capítulo 25, na grande tribulação, quando todas as nações são reunidas na presença de Deus e o Senhor veio com a sua glória. Então, esse é um momento assim de impacto, de juízo, de acerto de contas, de definição. Eu penso que esse texto de Isaías ele está ligado tematicamente a essa narrativa de Mateus 24 e 25, especialmente 25, quando as nações se caminham para a Nova Jerusalém, cidade santa. E ali os reis da terra terão que reconhecer o esplendor da glória de Deus. É extraordinário esse tema, você pode explorar ele nas suas reflexões, até como base para a mensagem, para sermão. Olha aí, quando se trata do capítulo 59, o tema dele é confissão. Então, você pode trabalhar o tema da lição com base no capítulo 59, verso 12, ok? Eu não vou ler o texto, eu estou apenas apresentando uma proposta de abordagem. Você pode estudar depois esse vídeo com calma e o que nós estamos aqui propondo. Aí você vem para o capítulo 51, ele fala de salvação. E eu destaquei o versículo 9 como um tema muito forte para falar desse argumento que é a salvação. Então, nós temos a confissão e a salvação. Entre esses 2 capítulos está o tema da redenção. Ou seja, aquele que confessa é salvo, e o salvo será redimido. Esse é o ponto central do que eu considero ser essa ação da graça de Deus. A graça de Deus vai ao ponto de me redimir. Olha só que citação extraordinária do capítulo 60, verso 15. De abandonada e odiada que eras, no estado de pecado, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Que coisa bonita, né? Parafraseando Jerusalém, como ela era na terra e como ela será no seu resplendor. A Jerusalém representando a condição do povo de Deus na terra e a própria nação escolhida, como ela viveu e como ela será redimida.
Ou seja, para que essa redenção se estabeleça, eu preciso passar pelo caminho da confissão e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Ok? Pronto, aqui está o esboço resumindo a abordagem da lição dessa semana, que trata desse tema da graça de Deus. Agora, se você quer usar a lição como base, você tem então uma abordagem de domingo, segunda e terça feita de forma solta, e as lições de quarta e quinta-feira você trabalha o tema de forma conjunta, já que o tema de quarta e quinta-feira é baseado em apenas 2 versos, capítulo 61, versos 1 e 2. Olha que maneira de você abordar esse tema também com base na lição. Aqui já é uma outra proposta. Você começa falando do pecado e o efeito do pecado, ok? O que é pecado e qual é o efeito do pecado? O capítulo 59, versos 1 e 2 de Isaías, eles respondem essa questão. Então, leia lá o texto e perceba uma coisa. O efeito do pecado é separação. E eu trouxe aqui Gênesis 3:10 só para uma reflexão sua. O perigo nosso ao ler o Isaías 59, verso 2, é de querer colocar a carapuça na cabeça de Deus. Do tipo assim, eu sou um pecador e Deus não quer me ouvir. Deus não quer falar comigo. Não, não, não. Onde é que fica a carapuça? A carapuça está na nossa cabeça. Os nossos pecados impedem-nos de ver a Deus. Entenderam? Olha o que aconteceu em Gênesis 3:10. Exatamente isso. Antes, a relação de Adão e Eva com Deus era uma relação direta. Houve o pecado, houve separação. Houve a separação e houve um efeito dela. O efeito da separação lá no Éden foi esconder-se. Adão entendeu que a carapuça tinha que ser colocada na cabeça dele. O pecado era a carapuça na cabeça dele. Ele não conseguia ver a glória de Deus, porque o problema não está em Deus, está em nós. Então é bom você pensar sobre isso, porque às vezes a gente diz assim, Deus não quer me ouvir, Deus não quer. Deus está com o seu braço estendido, diz o versículo 1 de Isaías 59. Ele está com o seu ouvido aberto, o seu braço estendido. Só que nós colocamos a carapuça. E esse pecado nos impede de ver a Deus, ok? Segundo ponto que você coloca na lição é quem é perdoado. Observe a sequência que eu estou propondo aqui. Primeiro, reconhecer que você é um pecador. Quem é perdoado? Leia o texto de Isaías 59, 9 a 15, e leia também Romanos 3, 23 e 24. É importante que você leia. A redenção está fundamentada no perdão. Então, o tema central do nosso estudo é redenção. Mas a condição para que ela, de fato, se estabeleça está ligada ao fato de que nós devemos ser perdoados. Escute aqui uma coisa, todos são pecadores, todos nós pecamos, diz Romanos 3. Todos nós. O ponto aqui não é pecado. O ponto de diferença é arrependimento, é perdão. É isso que me leva à condição de redenção. Então, você tem que explorar essa abordagem na lição. Terça-feira, o apelo universal. E o apelo universal é um apelo extraordinário. Levanta-te, dispõe-te e resplandece. Ou seja, mostre a sua cara. Eu usei essa imagem aqui porque quando a gente quer falar de posicionamento, a gente toma coragem para algumas coisas, como os da cara pintada, por exemplo, num período das diretas do Brasil. O Brasil mostrou a sua cara. Sabe o que é que o texto está nos convidando nessa manhã? Que você tire a carapuça para ver, de fato, a glória de Deus. Em outras palavras, afaste-se do pecado. Deus já ofereceu para você a cura, o perdão. Então, mostre a sua cara, a cara de salvo. Resplandeça, levante-se, testemunhe, ok? Então, pronto, você aborda essa primeira parte da lição falando desses 3 tópicos: o perdão, o pecado, o perdão e o testemunho. O pecado, a cura e a transformação. O que você faz a partir do momento que você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, que você é perdoado, você, de fato, deve resplandecer, mostrar, de fato, a quem você pertence. Por isso que a luz passa a brilhar, não se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire. Então, levanta-te. Você aceitou o perdão de Deus? Resplandeça. Ok? Pronto, esse é o tema final que você pode considerar da lição. Agora, quarta e quinta-feira é uma espécie de revisão de tema. É uma revisão tanto do tema da abordagem bíblica, quanto pode ser uma revisão desse tema da abordagem nas 3 lições de domingo, segunda e terça.
O tema é o mesmo. O ano aceitável versus o tempo sobre modo oportuno. Lição de quarta e quinta-feira fala dos mesmos versos, 1 e 2 do capítulo 61. Dê uma lida lá. Chama a atenção para o seguinte: chegou o tempo sobre o modo oportuno. O ano aceitável para Israel, para o povo judeu, era o ano da redenção, era o dia da expiação, era o ano do jubileu, era o ano da consagração, da volta, de ter de posse aquilo que a gente perdeu. Nós perdemos o Éden, vamos voltar para o Éden. Nós perdemos a condição de santidade, nós vamos viver a eternidade na presença de Deus como santos. Então, esse ano aceitável é a oportunidade que eu e você temos de voltar aos caminhos do Senhor. E o tempo é quando? É hoje, o tempo sobre modo oportuno. Hoje é o dia da salvação, ok? Então, confesse seu pecado, aceite a salvação, porque isso vai dar a você a condição de redenção. Faça abordagem em torno dessa visão, desse foco, e eu creio que você vai direto ao ponto, aquilo que a lição dessa semana apresenta. A minha pergunta final é: qual é a palavra-chave? Olha, a palavra-chave que eu descobri aqui, ela não está nem escrita na lição, mas eu entendi direitinho. Oportunidade. Essa é a palavra-chave que eu e você precisamos considerar. Oportunidade para quê? Veja só, o pecado precisa ser deixado e Cristo precisa ser o desejado. Entenderam? Essa é a minha e a sua oportunidade. O pecado precisa ser deixado e Cristo precisa ser o desejado da sua vida. Que Deus te abençoe, te faça resplandecer como a luz da aurora, até que se torne um dia perfeito. Um abraço, boa lição, boa apresentação na classe. Nos reencontramos na próxima segunda-feira com as dicas da última lição desse trimestre, no topo da montanha.